Olá, hoje muito especialmente nós recebemos aqui nos estúdios da Vale TV esse grupo qualificadíssimo para a gente poder fazer um bate-papo muito especial, uma das figuras mais emblemáticas e que vem causando verdadeiras transformações nos negócios, todo o Vale dos Sinos, Caí-Paranhana, né? Toda a área de atuação do Sebrae, dessa regional do Sebrae. Ele, mais de 22 anos de Sebrae, mais de 40 anos de mercado, natural lá de Santa Maria, e hoje aqui em Novo Hamburgo ele vem conversar com a gente um pouquinho do seu perfil, do seu trabalho à frente dessa regional, do trabalho do Sebrae e, sobretudo, da sua visão de futuro, prestando para a gente um pouquinho aquilo que ele enxerga dia a dia, aquilo que são os desafios que todos nós enfrentamos, todos nós empreendedores, mas para muito além dos empreendedores, desafios que a própria humanidade enfrenta. Recebendo aqui os jornalistas Jason Rodrigues e Éder Kurtz, recebendo o presidente da nossa CDL Novo Hamburgo, Leonardo Lessa, presidente da CI de Novo Hamburgo, Robinson Klein. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Já passo a bola de pronto para Jason Rodrigues. Bom dia, eu queria começar pelo começo. Como é que o Sebrae entrou na tua vida ou como tu entrou na vida do Sebrae? Enfim, como é que se deu essa conjunção que traz tantos resultados hoje para a comunidade? Bom, primeiro queria agradecer e honradamente estar aqui nessa cadeira, né? Para mim é uma experiência inusitada, né? Ter essa relevância do meu nome, do meu trabalho, né? Colocado aqui à disposição para esse tipo de diálogo. O Sebrae entrou na minha vida em 2002, né? Quando eu já trabalhava como consultor, né? Do Sebrae terceirizado. Já tinha paixão pela causa do empreendedorismo, pela causa do pequeno negócio, pela causa da transformação, de impactos importantes, né, na vida das pessoas. E isso sempre foi um elo de motivação muito forte na minha carreira, né? Eu sempre tive como propósito de vida não só o trabalho, né, mas fundamentalmente ajudar as pessoas. Uma das minhas metas como missão, né? E eu enxerguei no Sebrae essa possibilidade. Enxerguei no Sebrae a possibilidade de realmente me dedicar, né, a mudar e transformar a vida das pessoas. A realmente colaborar no sentido de que eu pudesse ser útil para uma causa que eu entendo que é uma das causas mais importantes, né, na vida profissional ou na dinâmica econômica de qualquer território, de qualquer país, de qualquer atividade econômica relevante, exatamente o empreendedorismo. E enxergando desse modo, como consultor do Sebrae, eu vislumbrei ali uma possibilidade e participei de um processo seletivo e comecei a trabalhar no Sebrae, então, primeiro como analista territorial, onde eu viajava para o interior fazendo um trabalho, né, de disseminação da cultura empreendedora junto com prefeituras e com parceiros. Mas não durou 4 meses e aí logo fui chamado para assumir o desafio de estar aqui, né, na região do Vale do Sino, onde eu já morava, né? E a partir daí, então, entrei nessa causa. Passaram muito rápido esses 22 anos, né? Um piscar de olhos. E eu sempre fui muito apaixonado pela causa. Eu entendo que a paixão, né, por aquilo que a gente faz, ela é um motivador fundamental, essencial, né, na vida de cada um, né? Cada um tem a sua missão, cada um sabe e deveria saber ou deve buscar saber, né, aquilo que é importante no seu processo de conjugação de vida, de propósito de vida, de missão de vida. E para mim é isso. Eu trabalho no Sebrae com paixão, né? Não trabalho no Sebrae não pelo salário, não trabalho no Sebrae pelo reconhecimento, não trabalho no Sebrae para ter visibilidade ou qualquer outro tipo, né, de manifestação externa com relação ao meu posicionamento. Eu trabalho no Sebrae porque eu gosto, que eu amo e espero continuar por mais um tempo aí me dedicando para essa causa. Então, nessa função que o senhor está hoje, o senhor está praticamente desde o início, então, se eu bem entendi, é isso? Aqui no Vale? Eu digo na gerência. Não, eu entrei aqui como analista, a primeira regional do estado do Rio Grande do Sul foi aqui, no Vale dos Sinos. Na época, o Sebrae era todo centralizado em Porto Alegre, havia só Sebrae Porto Alegre, né? Não havia regionais, né? E naquela época, o conselho do Sebrae,
Conselho Deliberativo entendeu que era chegado o momento da gente regionalizar o SEBRAE, né? Foi um grande desafio, né? E aí eles precisavam pilotar um modelo. E na metropolitana era muito grande, né? Se desse errado, o estrago seria bem forte, né? Na Serra Gaúcha ou em outro território era muito longe para eles poderem pilotar. Então escolheram o Vale dos Sinos. E aí então eu, como morava no Vale dos Sinos e estava me destacando no trabalho que fazia, eu fui convidado então para assumir esse piloto, né? E nós vemos aqui já trabalhando dentro de setores, né? Primeiramente dentro de setores. O setor que eu comecei a trabalhar foi o setor metal mecânico, né? Que é uma vocação aqui na região, né? Então vim como analista e 2 anos depois eu já assumi então a gerência, né? E estou aqui até hoje. Desse período, vou eu aqui agora então, desse período, essa transformação que o senhor viu do empreendedor aqui da região, né? Quais são os maiores desafios que o senhor acredita que tem pela frente? Aqui na região, nós temos uma matriz muito diversificada, né, de segmentação econômica, né? Embora nós tenhamos vocações, e eu costumo dizer que as vocações, eu acredito muito nisso, né, as vocações são pilares que fundamentam a economia de uma região, né? Sempre temos que olhar para a vocação. A vocação ela não está estabelecida eterno, a vocação ela vem e vai segundo os movimentos da própria sustentação econômica daquele segmento, né? E por essas interfaces todas que nós temos, de vocações, de oportunidades, né, de necessidades, né, a gente sempre encontrou um desafio muito grande de entender que o Vale dos Sinos é uma região extremamente profícua, uma região importante para o estado do Rio Grande do Sul, uma região importante para o próprio país, e ela sempre tem, a gente sempre lutou para posicionar ela de uma forma de protagonista. E o nosso enfrentamento sempre foi, o desafio sempre foi maior, é exatamente mexer com cultura empresarial. Acredito que esse foi um dos maiores desafios, mexer com cultura empresarial, trabalhar com formação de liderança, trabalhar com conexões, né, entre setores ou dentro do mesmo setor, fortalecer, esse é um grande desafio, os gaps de produtividade, de competitividade dentro das próprias cadeias produtivas, né? Esse tem sido um desafio assim, permanente, né, e recorrente nas nossas vidas, porque a gente não transforma, né, uma economia do dia para a noite. É complexo. E aqui no Vale dos Sinos, as nossas vocações, elas estavam, e de uma certa forma, ainda bem menos, né, permanecem com certos processos ritualísticos, né, de uma cultura muito conservadora. E enfrentar isso, né, o SEBRAE sempre teve que colocar muita energia, né? A indústria calçadista não pode, não deve, não é a mesma indústria que estava lá aqui implementada nos anos 90, Não será a mesma indústria daqui a 5 anos. A indústria metalmecânica da mesma forma, de alimentos, né? As nossas vocações aqui da região. Para ser vocação precisa estar permanentemente em um processo de transformação. E esse processo de transformação se acelerou e as nossas cadeias produtivas aqui não conseguiram acompanhar. Então esse é o maior desafio, o SEBRAE está permanentemente correndo, né, gerando e permanentemente ações para tornar essas cadeias mais competitivas, para que elas se sustentem como vocação na região e não sejam, acabam não conseguindo evoluir suficientemente, acabam diminuindo e até se extinguindo toda uma energia, uma potência, né, que existe aqui, que ainda existe e que pode ser suficientemente desaparecer. Eu acredito muito de que hoje, né, pesquisadores recentes falam, né, que neste momento no mundo existe investimento de bilhões de dólares em regiões tentando descobrir ou tentando investir nas suas vocações. Nós temos vocações bastante estruturadas daqui no Vale do Sino. Acontece que essas vocações precisam ser reinventadas permanentemente. Então, esse é o nosso
nosso desafio. E também, além das vocações, entender quais são as oportunidades que estão nascendo para a gente fortalecer essas oportunidades e fazer com que essas oportunidades de cadeias que estão nascendo se fortaleçam, se transformem realmente em cadeias representativas, pujantes, né, e relevantes para a economia do Vale dos Sinos. Mas, Copete, não dá para a gente culpar quem vivia lá nos anos 60, 70, 80 pela monocultura, porque era avassalador o poder da grana naquele momento, como aconteceu com o calçado aqui no Vale, né? Agora, o nosso desafio é pensar numa matriz mais diversificada, né? Que negócios são esses que vão substituir com qualidade, porque a gente também viu uma profusão de pequenos e médios negócios sem uma estrutura técnica, de inteligência, de know-how, para fazer eles acontecerem com saúde, né? Muitos deles se criaram, evidentemente, estão aí até hoje, tem 20, tem 30 anos, a gente vê muitas empresas com essa idade, né? Mas que matrizes serão essas para um futuro cheio de pontos de interrogação, né? Eu penso que os dois movimentos precisam acontecer. Nós precisamos fortalecer nossas vocações, mas fortalecer nossas vocações é num processo de transformação, né? Não vamos abrir mão do calçado. Não, eu entendo que não. Perfeito. Eu entendo que calçado é uma vocação do Vale dos Sinos. Eu entendo que do Paranhana é uma vocação. Está estabelecida aqui. Nós temos inteligência, nós temos cultura, nós temos formação, né, de mão de obra, nós temos bons empreendedores, nós temos uma técnica evoluída. Por que abrir mão disso? As pessoas continuarão nascendo com dois pés, né? O mercado existe, o mercado está aí. O que nós temos que fazer é transformar esse processo de forma acelerada, né? É transformar e trazer essa indústria em linha com aquilo que de mais competitivo nós temos no mercado. E aí passa pelo quê? Passa por mudança de cultura, passa fundamentalmente por tecnologia, inovação, obviamente, né? Que são pilares fundamentais para a transformação de qualquer vocação. E, além disso, nós também temos iniciativas importantes que estão surgindo, que nós precisamos potencializar e ter um olhar especial, né? O próprio setor de tecnologia, as próprias startups que estão nascendo aqui, precisam ter uma cultura de diversificação e de potencialização. Precisam ter uma cultura de olhar também as vocações para investir em vocação, investir nas vocações e investir em movimentos diferenciados na economia. Falar de saúde, saúde é um pequeno cluster que está nascendo aqui no Vale do Sinos com uma velocidade absurda. E sim, será, sem dúvida alguma, pelas nossas pesquisas, pelo nosso olhar, será um setor que vai concentrar um volume de PIB interessantíssimo aqui na região, né? E trazendo o quê? Trazendo fundamentalmente tecnologia, trazendo fundamentalmente inovação, reinvenção dos seus processos, recriação dos próprios modelos que nós temos hoje. E nessa esteira vem a indústria de cosmética, a indústria de prótese e uma série de outras indústrias de nanotecnologia que estão vindo para aportar, né, tecnologia e conhecimento em cima dessa cadeia. Além disso, uma cadeia ela sempre traz outras no processo, né? Então nós temos a indústria de alimentos que vem se transformando também de uma velocidade bastante significativa, que precisa e necessita estar em linha com os desafios dos nossos consumidores, né? Que não param de se recriar, né? Então nós temos várias iniciativas importantes que estão vindo e esse olhar a gente tem que ter. Eu acho que fortalecer as vocações, né, e gerar uma reconversão produtiva são movimentos estratégicos fundamentais em qualquer região, em qualquer território. Para isso nós temos que ter inteligência, nós temos que ter atração, nós temos que ter uma série de pensamentos estratégicos que partem desde de fortalecer mão de obra qualificada, a investimentos, né, a processos de legislação melhor, a processos de estrutura melhor, né, dentro das cidades e uma série de outras iniciativas que passam o pensar estratégico do fortalecimento dessas cadeias. Vamos lá, eu vou Pet, maravilhoso escutar isso, eu acho, né, quando a gente consegue ter como profissão a nossa paixão, é tudo de bom, né? E a gente está conectado aí, falaste 22 anos, acho que pelo menos 20 anos a gente trabalha junto, né? Então tem uma bela história e eu lembro assim de alguns projetos, vários treinamentos que eu fiz no Sebrae, aprendi muito com todas as oportunidades que eu tive lá. E eu lembro de alguns projetos que a gente construiu em conjunto, tipo o Setoral de Software. Depois montamos uma feira em conjunto com a Safe e Sebrae lá junto com a Nostratec na FENAC, que foi a Infobusiness. Todos esses movimentos eram em prol de desenvolver a área de tecnologia, né, impulsionar a tecnologia aqui. E obviamente que sempre o calçado teve, né, no meio, e a gente sempre fala do calçado do futuro, né, que eu acho que tem muito para crescer ainda. Então
não só pensar a indústria do futuro, mas o que é o calçado do futuro, né? Se a gente olha de forma macro, isso, o calçado é a vestimenta que está mais incorporada, né? Que é mais integrada ao nosso corpo e, enfim, tem várias formas aí de agregar tecnologia, medicamentos, enfim. Eu acho que a gente está só no começo aí do modelo de calçado ainda. Mas o que eu queria colocar como pergunta, né, então, para esse momento, assim, dentro dessa trajetória, desses 22 anos, então, de reunir, né, os melhores empresários, reunir empreendedorismo, motivar empreendedorismo, qual é o aprendizado que tu tens desse período todo de reunir e fazer esse trabalho em conjunto funcionar? Porque eu entendo que é assim que a gente consegue também impulsionar essas tecnologias, fazer a inovação acontecer, né? Robson, é uma pergunta bem interessante, porque quando a gente mexe, né, com movimentos empresariais, a gente está mexendo com pessoas, a gente está mexendo com lideranças, né? E o aprendizado meu, eu sempre acredito, e eu tenho manifestado isso de forma bastante recorrente, né, que todo dia da manhã, quando eu acordo, eu fico pensando quais serão os desafios que eu vou ter naquele dia, né? Porque é como se eu acordasse de manhã e fosse meu primeiro dia de trabalho, né? É como se o Sebrae tivesse assinado minha carteira de trabalho ontem, porque a gente está sempre aprendendo, todo dia a gente aprende. Essa é uma condição assim, que eu penso que é indispensável, né, para um profissional que está aqui na minha condição, né, e que está na condição de vocês como líderes também, né? Aprender no dia a dia, aprender a entender, por exemplo, as idiosincrasias que permeiam muitos grupos de liderança, que são diferentes, que são extremamente diferentes, né? Nós vamos trabalhar aí um movimento que a gente vem particularmente investindo muito, né, que é o Pacto Calçadista, que é um movimento interessante que está fora da estrutura das entidades empresariais, está fora, né, dos movimentos organizacionais, mas é um movimento da sociedade civil organizada a partir de manifestação de lideranças. E isto é arejar a relacionamento social, econômico, político, institucional, né, da vida das pessoas. Então, aprender com esse movimento é como se a gente tivesse a cada dia se surpreendendo com novas perspectivas, né, com novos olhares, né, com a transformação do mindset permanente, assim, de revisar permanentemente, né, cada vez que eu vou numa reunião de liderança, então eu vou numa reunião de liderança aqui na região do Caí, é completamente diferente conversar com um grupo de produtores rurais, né, e conversar com um grupo de empresários do setor metal mecânico, é outro mundo. E esses mundos, eles se complementam em algum nível e nos trazem aprendizados diários, né? Entender que pessoas, elas são por si só ambíguas, elas são por si só convergentes e são por si só divergentes, complexas, né, para conviver. E esse nível de complexidade, para a gente entender ele e não criar um processo de julgamento, de condição de relacionamento, ele é difícil, é desafiador. Então é isso que eu aprendo todo dia, a lidar com as pessoas, entendendo seus conceitos de vida, entendendo suas perspectivas, seus desejos, né, enfim, em que nível eles estão colocando aquela energia naquele grupo, ou muitas vezes, né, em determinado tipo de ação e de iniciativa. Eu trabalho com grupos, né, mais diversos possíveis, né? Nós estamos trabalhando agora em inclusão econômica, então trabalhar com grupos de formadores de liderança na periferia tem sido uma experiência assim fantástica. Eu trabalho com um grupo de prefeitos, a gente trabalha junto com a Anvarg, a Associação dos Municípios do Vale Germânico, outra experiência extremamente complexa, desafiadora e de grandes aprendizados. Então, para te responder objetivamente, assim, a minha experiência ela é diária, ela é rica, e muitas vezes eu construo, né, propósito de entendimento e desconstruo tudo no outro dia, porque entendi que aquela construção ela não está suficientemente estruturada, balizada em fundamentos, né, que me sirvam para eu
poder seguir, né, com o propósito de estar contribuindo. A minha função é contribuir. Eu sou um indutor, né, de transformação. Às vezes a pessoa, tu está abrindo mais uma frente, tu está se envolvendo em mais uma iniciativa, né? Eu não consigo dizer não, né? Não consigo limitar, né, o meu propósito, porque eu penso que sempre que eu sou chamado é porque de alguma forma eu estou sendo útil. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que a gente tem que entrar entendendo o nosso papel, tá? O meu papel, né? Qual é o meu papel naquele grupo, o que eu posso contribuir, o que eu posso aprender. E eu tenho uma máxima, né, de que a humildade, ela é o último degrau para chegar na sabedoria. Sem humildade, a gente não vai a lugar nenhum. Então, esse é o meu propósito de vida, ser humilde, entender, ouvir, respeitar, né, e procurar contribuir, sim, né, com as minhas opiniões, com os meus propósitos e principalmente, né, com a organização que eu trabalho. Legal, Copete. Eu tô alinhado muito com isso. Acho que para a gente construir o grupo, a gente tem que construir em conjunto. E é isso, né? Se a gente tentar levar alguma coisa pronta, não funciona realmente. O grupo tem que pertencer e a gente consegue sucesso. Legal, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Copete, tudo bem? Escutando sobre vocações e sobre o Pacto Calçadista, me alivia um pouco o coração, assim, eu seria um futuro calçadista, provavelmente. Cheguei a estudar para desenho de calçado, enfim. Isso o que me confunde como ter uma vocação sem ter a continuidade de gerações, né? E na minha geração acho que foi ceifada aí esse entusiasmo com calçado, visto o que vinha acontecendo economicamente. Sou fã do Sebrae, desde então, nesta época mesmo acabei conhecendo o Sebrae, fiz o Empretec, e isso nos ajuda a diversificar o que nós temos hoje, nosso modelo, principalmente na entidade que eu represento hoje, que é o CDL. Então, minha pergunta fica mais esclarecedora, assim, se pudesse esclarecer aos demais. Eu, em contato, já tenho um pouco de esclarecimento, né? Mas, num cenário econômico difícil que se apresenta, o que nossas entidades, CDL e Sebrae, podem fazer junto pelo nosso desenvolvimento local? Tem futuro o comércio local? Eu já emendo nessa pergunta. Como? Tem futuro o comércio local? Olha, Já emendo junto aí. Eu estou para você, acredito muito que esse seja o futuro. Opa. Alguns pesquisadores já manifestam, do ponto de vista acadêmico, por enquanto, né, mas já se fala muito na desglobalização e na valorização né, das aldeias, né. Eu acredito que a experimentação da globalização ela nos trouxe experiências irrefutáveis, né, experiências que transformaram, né, o pensamento, transformaram as economias, transformaram o mundo de uma certa forma. Mas nós precisamos entender também, né, que a globalização também nos trouxe um certo nível de padronização e que comprometeu, né, dramaticamente algumas manifestações culturais, de vocações, né, em territórios que eram pujantes, eram vivos em experiências, em dinâmicas econômicas, né, e que tiveram que se submeter a um processo externo, né, de intervenção econômica. A globalização vai continuar, o processo veio para ficar. Mas nós temos sim uma oportunidade que vem surgindo, acho que principalmente depois da pandemia, quando se deu conta que a logística internacional, afinal de contas, ela tem problemas e problemas, né, estruturais e não conjunturais, né, de que realmente não dá para confiar sempre, né, de que o navio que sai da China, né, com insumos vai chegar na semana que vem aqui no Brasil, né? Então, essa transformação da logística internacional acendeu um radar, né, de uma luz amarela, né, para muitas organizações. E se deram conta que é importante trazer para perto também, né, alguns processos que deem segurança e que deem legitimidade, né, para suas marcas. Aquilo que durante os anos 80, os anos 90, até metade dos anos 2000, era
percebido como custo, né, agora é risco. Isto é, produzir na China tem risco sim. Né? E por que eu estou trazendo isso? Porque o olhar sobre, né, o processo local, ele restabelece, né, a valorização e legitimação de uma cultura de pertencimento. Ele traz uma dinâmica econômica próxima e, de uma certa forma, com capacidade de intervenção, né, dos nossos próprios empresários e da próprio poder público, dá condições para a gente poder permear estratégias, né, e entender e acompanhar essas estratégias com indicadores de transformação, porque o processo ele está sobre em certo nível, né, nas condições de transformação daquele próprio território. Por isso que eu acredito muito, né, que nós, sim, estamos vivendo agora, não um reposicionamento da globalização, mas um olhar mais específico para o território, né? Um olhar mais agudo para o território. É uma experiência nossa, eu já vou chegar na tua pergunta, Léo, na tua resposta, Léo. Um olhar que a gente está enxergando, por exemplo, é a quantidade de demanda que o Sebrae vem recebendo agora para desenvolver fornecedores para as grandes indústrias locais. Né? Isso está acontecendo muito. Nós estamos com vários projetos em andamento, porque as indústrias locais entenderam que, ok, vou continuar trazendo parte dos insumos da China, mas eu preciso desenvolver fornecedor local, eu preciso ativar a economia local, eu preciso trazer o nível de produtividade, de competitividade local, para que eu consiga transformar as empresas na minha volta. Lembrem, né, que a máxima do ESG, né, que vem agora muito forte como fundamento de normatização, né, da competitividade, do compliance para as empresas, é essa. Né? Uma organização passou de ser apenas uma organização voltada para o seu desenvolvimento, para o seu lucro, não. Uma organização ela tem que olhar o entorno. Né? O entorno, o que eu contribuo de fato para poder desenvolver esse território. Né? É o que as grandes organizações estão pensando, né? E nós aqui também. Então, nessa premissa, com essas premissas, Léo, eu acredito que as entidades empresariais, elas têm um papel fundamental nessa dinâmica. Né? Entender que a manifestação das necessidades das nossas empresas locais, elas têm um impacto econômico global, mas elas têm também, e fundamentalmente também, um impacto local. Como é que nós criamos uma dinâmica de competitividade, de transformação, de entendimento, de ruptura de culturas exógenas, muitas vezes, né? E de manifestações muito conservadoras, né? Dentro daquele segmento, e transformar esse segmento, né, num movimento de cooperação, de engajamento, né, de manifestação de entendimento na área da tecnologia, na área da inovação, na área da reinvenção, na área de revisar processos internos, reinventar negócios, né, criar novos negócios que atendam esse tipo de premissa. Então, as entidades empresariais, elas têm essa oportunidade de realmente estarem se reinventando, assim como o Sebrae. Todos nós, a universidade, né, o poder público, né, se reinventar para poder acolher essas manifestações e criar efetivamente esse campo, né, dinâmico de oportunidade para que as empresas, os negócios que estão aqui possam ser gerados por si próprios e se autogerirem em uma manifestação econômica inteligente, interessante. Isso ajuda, né, todos os eixos que permeiam, né, uma sociedade civil. Ajuda a formação de educação, ajuda na mão de obra qualificada, ajuda principalmente no compromisso e no engajamento, né, que as entidades têm que ter com seus associados, com seus filiados. Isso permeia um olhar muito diferenciado para aquilo que nós estamos vendo agora. Por isso que eu entendo que é uma oportunidade também, assim como o Sebrae está permanentemente se reinventando, eu acredito muito, né, que as nossas entidades empresariais estão exatamente nesse momento. Né? E eu sei que tu sabes o que eu estou falando, que tu é uma liderança emergente, forte aqui na cidade, a gente reconhece muito já o teu trabalho, né, de ter esse olhar, né? Um olhar de assim, tudo que nós viemos, tudo que a gente veio até aqui, eu sei que é um clichê, mas não custa falar, né? Tudo que a gente fez até aqui não vai ser suficientemente para levar daqui para frente. O que a gente vai ter daqui para frente é muito diferente. E a gente tem que estar pronto para esse desafio. Copete, eu vou pegar essa bola da inovação que tu deixou picando aí. E eu acho que eu concordo, né? O mundo
entendeu que não dá para ficar dependente, né, de um único fornecedor, de um único país ou continente, e que esse ciclo, né, de negócio, esse ciclo de economia, os ciclos tecnológicos, eles criam essa dependência. E quando se fala aqui do varejo, se o varejo local vai sobreviver, se a indústria calçadista vai sobreviver, eu entendo que todos esses movimentos, eles vão ter momentos altos e momentos baixos, assim como acontece com as tecnologias que mudam a todo dia. É importante que tenha, né, um trabalho, como temos colocado assim, do Sebrae, de fazer essa instigação assim, pelo novo, né, de ter essa mudança constante. Até porque se a tecnologia não se sustenta por si só, se não houver consumidor, o varejo não se sustenta por si só se não tiver consumidor, e o próprio varejo é um gerador de consumidor, ele gera receita para que exista consumidor. A tecnologia, uma máquina não compra da outra, precisa ter consumidores, então assim, premente que a economia local funcione, senão o resto para. Então essas causas do apocalipse, né, os pregadores do apocalipse vai acabar, não tem como acabar, as pessoas precisam consumir, para consumir elas têm que ter emprego, têm que ter receita, então a máquina vai se reinventar, ela vai se ajustar, e a gente está inovando, sim, é fundamental para se manter competitivo, e aí entra essa variável, né, de não só ser competitivo, mas também não ficar dependente, ou monodependente, como é a situação. Então, assim, falando agora de inovação, né, puxando a bola, devolvendo agora a bola para ti, falar um pouquinho dos movimentos de inovação que o Sebrae tem trabalhado e qual é a visão futura aí para os próximos passos inovadores da nossa região. Essa agenda, né, inovação, ela vem permeando nossas estratégias já há muitos anos. E inovação é um processo contínuo, né, Robson, que a gente vem reinventando até o próprio termo, né, o significado da palavra inovação, né? O que era inovação, talvez há 10 anos atrás, hoje, como conceito fundamental da inovação, já não é mais, né? Mudou, né? A inovação, ela tem essa característica de ser efêmera no seu significado. Ela permanentemente precisa ser reciclada, ser revista, né? E nós tentamos fazer um esforço enorme, fizemos um esforço enorme nesse sentido, né? As ações que a gente investia naquilo que a gente considerava inovação há 5 anos atrás não são as mesmas que a gente investe hoje, né? Mas a gente tem um papel de indução, né, da inovação em todos os setores pelos quais o Sebrae trabalha, que são praticamente todos os setores relevantes da nossa economia, né? Então, a gente investe muito nesse conceito de trabalhar a inovação, desde o cabeleireiro, né, do MEI, né, até a grande indústria, né, de transformação. A inovação, ela é transversal em todas as cadeias e ela precisa caminhar junta. Aonde uma cadeia fica para trás, né, a deteriorização, a degradação do processo competitivo se acelera. É impressionante, né? Se acelera. Porque a inovação, ela é um elo que conecta um segmento ao outro, conecta um subsegmento ao outro e conecta fundamentalmente a perspectiva de se manter, né, como negócio, né? Tu falaste em varejo, né? Eu sempre costumo dizer que a inovação do varejo vem do consumidor, porque é o consumidor que está se transformando de forma tão rápida e tão acelerada que muitas vezes o varejo não consegue acompanhar. E eu posso profetizar para você, sem nenhum medo de errar, que nós temos hoje, em Novo Hamburgo, lojas abertas para nenhum tipo de consumidor, que ficaram para trás. Tem lojas com fachada de 15 anos atrás. 15 anos atrás. Eu não digo nem só, e é verdade, sabe? Só o formato da fachada, então, mas hoje o modelo de loja não é estabelecer um ponto e abrir as portas. Exato. Então eu peguei esse exemplo para mostrar que como ela é permeada, né, a inovação dentro de vários setores e subsectores, que a gente tem que olhar. Então, nós trabalhamos numa iniciativa como essa, nós chamar a atenção da capacidade, da necessidade, né, das pequenos subsetores a se acelerarem no processo de inovação, investindo, seja ele em melhor produto, melhor atendimento, acoplar tecnologia, né, agregar valor,
né, olhar, né, o nosso público consumidor e entender as gerações que se multiplicam. Nós temos 5 gerações que consomem hoje, né, pela primeira vez na história, né, 5 gerações que estão consumindo. Então, olha o nível de complexidade que isso dá, né, para um empreendedor entender essas gerações e todos os seus significados, né, de um processo de inteligência de consumo. Da mesma forma, né, as outras cadeias produtivas, né? Então, o que o Sebrae tem olhado? Olhado a inovação dentro do pequeno negócio, do micronegócio, do MEI, né, até a grande indústria. E como que isso reflete o papel da inserção econômica dentro desses movimentos, ativando, né, acesso a novas tecnologias, ativando ecossistemas, trabalhando ecossistemas de governança dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aí hoje uma profusão aí de uns 30 ecossistemas nas quais o Sebrae trabalha dentro das mais diversas regiões, né, dos municípios, dos territórios, ativando esses sistemas, trazendo informação, trazendo consciência, organizando essas governanças para que elas realmente tenham propósito, tenham perspectiva de se conectar com esses mais diversos e variados setores, trazendo fundamentalmente ideias de ruptura com o modelo de negócio, revisando modelos de negócio para estar mais aderente à necessidade, né, desses movimentos que estão sendo instituídos do ponto de vista assim, da tecnologia, fortalecendo esses ecossistemas, criando conexões entre, por exemplo, né, a manifestação do movimento das startups que estão surgindo com as cadeias produtivas, né? Nós conversamos isso até, né, Robson, há pouco tempo atrás, sobre a necessidade da gente trazer esse olhar para esse movimento das startups que estão nascendo aqui no Vale do Sino, por exemplo, para se conectar, né, com as vocações que tem aqui, com as iniciativas que tem aqui, com as oportunidades que tem aqui, para a gente usar, né, essa capacidade de inteligência tecnológica, né, desses movimentos, né, dessa geração nova que chega agora, né, com uma visão diferente, né, em termos de tecnologia e inovação, trazer isso e irrigar, né, muitas vezes o conservadorismo, né, das velhas cadeias produtivas que não conseguiram se renovar. Então, esse é um trabalho que o Sebrae faz com muita pertinência. A gente entende que é uma vocação nossa, a gente entende que é um desafio nosso, é uma missão nossa, né, levar essa agenda nos mais diversos cantos da economia, fazendo com que isso chegue ao produtor rural, né, que hoje produz hortifruti ali no Vale do Caí, como que ele consegue produzir melhor, como que ele consegue ter um manejo, né, da terra, do solo e da água com mais pertinência, com mais efetividade, com mais assertividade, para produzir um fruto, um produto, né, mais adequado para o consumo, já que o consumidor cada vez é mais exigente, as cadeias são mais complexas, né? Então, desde trazer esse tipo de inovação, né, para dentro do produtor rural, até mesmo, como eu citei, levar para o MEI, né, que hoje está aí trabalhando, por exemplo, né, o nosso jardineiro, o nosso hidráulico, aquele que trabalha com elétrica, com eletrônico, como é que ele consegue se manter dentro do mercado. Então, é um desafio gigante que não tem uma resposta simples, uma resposta pronta. Obrigado, Pet. Tu falaste logo no início da entrevista, a tua apresentação, a questão da cultura empresarial, né, empreendedorismo e tal, e eu tenho, né, batido muito na tecla da cultura da inovação, né? E eu acho que as duas coisas estão muito conectadas, né? Tu falaste agora tá inovando a inovação, né? A inovação está constantemente se renovando. Eu entendo que se a gente conseguir estabelecer essa cultura de inovação, e eu vejo o Sebrae em todas as ações que a gente está engajada, né, em prol da inovação, a gente vai conseguir realmente mudar o cenário econômico, o cenário, enfim, político, social da nossa região, porque inovação acontece quando se fala inovação todo dia. Quando o microempreendedor entende que precisa fazer algo diferente para abrir um negócio novo, não só abrir mais uma porta, como o Lessa falou agora, né? Tem que fazer algo. Eu tenho estudado um conceito assim a gente fala em mercado digital, né, comércio digital, trabalho digital, físico, eles falam em Fisital, que é uma união dos... Eu tenho um conceito sendo trabalhado que
experimental, né? De ter a experiência digital, que é uma coisa que a gente não tem hoje, mas que faz falta no dia a dia, né? E isso vai fazer uma diferença nos próximos momentos, né? Na próxima geração. Então, para mim é isso mesmo, né? Trabalhar essa questão de levar essa cultura do empreendedorismo, porque antigamente, né, 20 anos atrás, não falava em startup, né? Era o empreendedor, né? Hoje é startup que está aí fazendo acontecer as coisas, e porque ela tem essa desejo da inovação. Ô Robson, tem algo que a gente está falando sem tratar verticalmente, que eu quero provocar o Copete. E ontem a gente viu isso em 2 momentos. Foi quando vocês conversavam, nós conversávamos ali antes de começar o almoço da CI, né, o nosso prato principal, com a palestra sobre o South Summit, né, um baita momento. E vocês falavam exatamente, tu recuperou agora, desse encontro de pessoas, de empresas que trabalharam software, e naturalmente tecnologia e naturalmente inovação há mais de 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, esse embrião. E aí o nosso palestrante falou exatamente da frustração dele, perguntavam a ele, né, e ele já respondia, ele se perguntou e se respondeu, né, sobre o que ele fez no meio do caminho e que não rendeu frutos. E que acabou frustrado de alguma forma, né, e aí tu não te frustra com o que não deu certo no meio do caminho? Não, nós chegamos onde chegamos porque fizemos todas essas tentativas. Mas aí o modelo tradicional, ele não nos leva ao erro, ele macula o erro, né? O que a gente pode fazer de forma saudável, né, Copete? Porque daí nós precisamos de horas para tratar sobre isso, evidentemente, para não achar que é bom errar, mas sim, quando o erro é bom, né? Quando o erro é necessário na inovação, quando a gente tem que ter desprendimento, não focando no erro, mas no acerto, mas desprendimento de que possa dar errado, né? Porque várias coisas vão dar errado, várias vão funcionar bem, mas que é parte do processo. Perfeito. Então, quando a gente pensa que não pode errar para tentar alguma coisa, a gente já começou errado, né? Exato. Já está errando, né? Como a gente faz para empreender ou inovar, né? Como ser uma startup, nem todos serão unicórnios, né? Nem todos os summits vão vingar, a gente fala da jornada do summit, mas dentro dos nossos negócios, dentro do varejo, dentro da inovação em cada um dos segmentos que a gente está falando, como dá para a gente desprender um pouco mais de ter que acertar sempre? Deixa eu dar licença, assim, é um tiroteio, né? Então vamos aproveitar. Agora vamos botar mais pimenta nessa pergunta, que é, a gente escuta, né, dizer que o maior risco, né, de empreender é não assumir risco. Eu acho que é um pouco disso, né? Sim. Então, explica para nós. Tem 2h30 para responder. Nem Não, mais. vocês me dão uma oportunidade para começar a dar alguns passos para trás e a gente entender, né, a causa e efeito disso tudo, né? Nós temos que partir da lógica de que o empreendedorismo no Brasil, ele sempre foi e continua sendo um empreendedorismo por necessidade. Então, nós temos um perfil, né, de empreendedores, agora isso está mudando, mas ao longo dos últimos 100 anos, né, todo o movimento empreendedor no Brasil, ele foi por necessidade, ele foi por imposição, ele foi por falta de oportunidade. A única oportunidade, né, que o cidadão tinha quando perdeu o emprego é pegar o fundo de garantia, vender o carrinho, pegar o dinheiro emprestado para a sogra e investir, né, numa aventura empreendedora. Ele nunca gerou e nunca conseguiu gerar competência suficientemente para ser um empreendedor. Muitas vezes não tem nenhum tipo de vocação para ser empreendedor. E ele aprendeu, e ele se desenvolveu, e ele cresceu exatamente no erro, no errar e acertar, no errar e acertar. E a cultura do erro, ela vem daí, né? Ela vem da falta de experiência, da falta de consciência empreendedora, da falta de geração de competência, de vocação empreendedora, né? Uma falta de uma perspectiva de compreender o empreendedorismo não como uma aventura, né? Mas como um método, né, de geração, né, de crescimento profissional, de investimento em negócios, né? Essa cultura está se transformando de forma muito rápida no Brasil, mas ainda, né, nós temos hoje mais de 80% dos empreendedores que estão aqui hoje vieram dessa natureza, né, vieram ter que empreender por necessidade. E o empreendedor no Brasil, ele não tem caixa, né, ele não tem recurso financeiro
de investimento estocado, né? Então, cada erro que ele comete é o pouco recurso que ele tem que ele perde. Então, a cultura do erro passou a ser como um paradigma, né, a ser superado permanentemente por esse empreendedor. Ele tem medo, ele tem receio, ele tem quase um trauma, né, de ousar. Porque se ele ousar, ele pode errar, e se ele errar, ele perde o negócio, né? Porque ele foi criado e foi moldado nessa expectativa. Então, a cultura do erro, ela está muito instalada dentro dos pequenos negócios, principalmente, né? No sentido de que eu não posso errar, porque se eu errar, eu perco tudo. Só que errar faz parte do negócio. O que não faz parte do bom negócio é errar e não aprender com o erro e continuar errando, né? Isso não faz parte, né, da cartilha da sustentação do negócio. Agora, o experimentalismo, né, a ousadia, né, ela é um insumo fundamental, né, para o crescimento do empreendedorismo. Não só aqui, em qualquer lugar do mundo, né? E a gente percebe hoje que a natureza da formação empreendedora vem mudando, né? Hoje, o grau, por exemplo, né, de escolarização, né, do empreendedor que chega no mercado do Brasil hoje está mudando, né? Nós tínhamos, há pouco tempo atrás, somente 7% dos empreendedores no país que tinham um grau superior. 7%. Mais ou menos uns 45%, 50% não tinham sequer o ensino médio completo. E em torno de 30% só tinham o ensino fundamental completo. Essa é a realidade do empreendedor no Brasil. Esse é o campo na qual nós estamos falando. Bom, mas isso vem mudando, né? Nós estamos falando aqui em inovação, estamos falando em startups, né? Essa meninada toda que está chegando no mercado hoje já vem, né, com uma bagagem, né, de experiência acadêmica, de experiência, de consciência, de profissionalização muito maior, né? Vem aumentando de forma exponencial o grau, né, de empreendedores que empreendem já com um curso superior. Até porque isso é geracional. As novas gerações, elas não aceitam um processo hierárquico de crescimento lento dentro das organizações. Elas querem acelerar esse processo. Eu tenho estagiário que entra no Sebrae, hoje, daqui a um mês, ele já quer, me pergunta, escuta, eu queria ser analista, posso ser analista? É um mês. Eu digo, querido, é um mês, né, de experiência, acho que tem um pouco para caminhar, mas eles não têm esse tempo. E isso é um motor de desenvolvimento do próprio empreendedorismo, né? E daí eles vão empreender, e o empreendedorismo é rápido, o empreendedorismo não tem hierarquia, o empreendedorismo não tem tempo, né? Não tem uma estrutura de cargos, de salários, né? Não tem nada. E é por isso que também isso é um motor para essa nova geração. Isso é muito positivo. Então, dentro dessa perspectiva, né, essa geração já vem mais moldada à ousadia, à experimentação, né, eu costumo dizer assim, né, a aventuras autorais, né, que fazem com que essa dinâmica seja muito rica, principalmente na área de prestação de serviço. Todo dia a gente surge novos modelos de negócio surpreendentes, assim, que a gente fica, sabe, e não é só na área das startups que estão criando, não. Esse dia eu encontrei eu estava conversando com uma senhora, né, e ela me disse, eu estava desempregada, né, eu não tinha o que fazer, né, e a única coisa que eu tinha em casa, assim, de bem que sobrou, era uma máquina de lavar. E aí eu tive uma ideia, eu comecei a bater na porta dos cabeleireiros e pedindo as toalhas, eu lavo, ensaco e entrego. Pronta, prestação de serviço. Então, olha, eu estou dando uma ideia, uma ideia que eu ouvi. E ela hoje atende mais ou menos uns 15 cabeleireiros, né, estruturas, né, cabeleireiros, né, que já comprou uma máquina industrial, né, e está trabalhando ganhando dinheiro. Então, essa permeabilidade, né, que a nossa cultura no Brasil permite fazer, é que é um fomento para o empreendedorismo autoral. Isso é muito importante. E as startups vêm nessa esteira, já com uma geração, né, mais avançada, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de academia, né? Já vem com uma bagagem maior, já vem com uma ousadia e com uma capacidade de experimentação, né, maior, com, digamos assim,
a parametrização do erro, já entendendo até onde vem já toda essa modelagem nova, né, de MVP, né, de testar e aprender e errar. Quer dizer, hoje é uma outra realidade do mercado. Hoje já não se permite mais, né, aquele empreendedor que tinha medo de ousar, não, primeiro eu vou pensar o produto, vou estruturar o produto, que é um processo para gerar o produto, depois vou pegar esse produto, vou colocar no mercado. Isso não existe mais, ninguém vai ter mais tempo para isso. Quando ele terminou de produzir o produto já não está mais alinhado com a necessidade, com as demandas de mercado. Né? Por isso que as organizações estão criando produto, estão jogando, estão testando, estão aprendendo, estão trazendo de volta, estão errando, estão acertando. Essa dinâmica mudou. Né? E isso é muito positivo, porque acelera os processos de geração de conhecimento e de experiências nesse processo. Eu acredito muito nessas novas gerações e acredito que o empreendedorismo no Brasil, sim, com o passar dos anos em curto prazo, nós teremos uma face muito diferente dos negócios no país. Na questão do papel preponderante das entidades no fomento da economia local. A gente falou um pouco sobre isso. E eu queria te perguntar como é que a gente aproveita, né, o ambiente local favorável para quebrar certos paradigmas e avançar a partir de uma circunstância muito pontual, mas que na minha visão é extremamente relevante. O Lessa tomou posse formalmente há poucos dias, mas desde o início de janeiro responde pela CDL. Tu mesmo citou, enfim, o papel que ele já está desempenhando. O Lessa é um cara novo e é um cara diferente na medida em que, além de empresário, ele também é literalmente um artista plástico. Ele tem uma visão de mundo diferente de muitas pessoas da comunidade, e isso é muito bom, isso é muito positivo. Aí, ao mesmo tempo, o Robson, que é um cara que trabalha de forma pioneira o tema da inovação, chega à presidência da CI, também tomando posse, ou assumindo no dia 3 de janeiro, no mesmo dia que o Lessa assumiu. Como é que a gente aproveita essas circunstâncias de ter o Lessa e o Robson, duas pessoas realmente diferentes, comandando as duas principais entidades empresariais da cidade? Como é que a gente não deixa passar essa chance de avançar e fazer coisas diferentes? Primeiro é motivá-los, né, para que permaneçam lá e que gerem com o seu conhecimento, né, com o seu movimento disruptivo, né, que tragam essa experiência deles para dentro dessas entidades. Mas eu quero fazer uma seguinte reflexão, né, eu vou ser muito sincero, muito franco, né, está aqui o Robson, está aqui o Léo, que estão assumindo desafios, né. O que nós, Sebrae, que permeamos essa rede toda, né, de entidades empresariais, só para vocês terem uma ideia, aqui na minha regional, na nossa regional Sebrae aqui, nós temos 77 parceiros, né, de entidades empresariais. Vocês imaginem o que é isso, né? Então a gente tem uma certa experiência de conviver. O que vem acontecendo? Vem acontecendo manifestações estruturais, movimentos importantes dentro da sociedade civil organizada, organizando movimentos empresariais autônomos fora das entidades. Muitos que procuram o Sebrae, né, para poder ajudá-los a avançar naquele movimento. Aquele movimento, ele é orgânico, ele não tem necessidade e não querem um CNPJ, não querem ser uma associação, não querem ser uma entidade, não querem, eles só querem ajuda. Então, um grupo de gastronomia, um grupo de prestador de serviço, né, um grupo de decoradores que trabalham com decoração, vários exemplos. Por que essas manifestações vêm acontecendo? Muitas vezes porque as entidades não estão conseguindo dar resposta para a sociedade civil organizada daquilo que eles precisam, da necessidade deles. Então, para te responder, né, primeiro que esse movimento já está acontecendo dentro das entidades, é por isso que o Robson está aqui, por isso que o Lessa está aqui. Se eles não estivessem aqui, esse movimento não estaria sendo arejado do ponto de vista que está. Por quê? Porque as entidades estão compreendendo que os desafios que eles vinham enfrentando mudaram de forma tão significativa que a modelagem dos líderes precisa ser outra. É por isso que eles estão aqui. É a resposta que as entidades estão dando, é trazer essas lideranças mais disruptivas, com entendimento mais alinhado com o que tem, né, de contemporâneo dentro da sociedade, para poder entender e poder levar aos nossos empreendedores ofertas que estejam alinhadas com as suas demandas reais.
né? O empresário hoje, ele não está mais disposto, né, a pagar uma mensalidade se ele não tiver benefício. As coisas mudaram muito, né? As pessoas estão revisando todos os seus custos, seus propósitos, né? O seu olhar de vida profissional, as suas necessidades que mudam de forma dioturna, né? Desafios que cada manhã são diferentes. Por isso que as entidades, elas estão nesse movimento de repensar os seus associados, né? O que eu ofereço para o meu associado, de fato, que vai transformar a vida dele? O que eu ofereço para o meu associado que vai permitir com que ele continue sendo uma empresa rentável e competitiva no mercado? Essa é a resposta pelo qual nós temos que oferecer para os nossos associados. E isso não vale só para as entidades, vale para o Sebrae também, vale para a academia, vale para a gestão pública, vale para todas as hélices que movimentam, né, uma sociedade civil organizada e uma dinâmica econômica real. Nós, Sebrae, nos perguntamos todo dia, cara, o que nós estamos oferecendo? A gente olha os nossos produtos, a gente olha o nosso serviço só para vocês terem uma ideia, nós desconstruímos, mais ou menos, né, num ano para cá, mais de 70 soluções nossas que nós encerramos e mais de uma centena aí, né, de movimento que nós estamos fazendo, né, de prestação de serviço, de movimento. Por quê? Porque não fazia mais sentido. E a gente está hoje correndo, comprando soluções, entendendo onde é que estão as dinâmicas de oferta econômica, de ofertas alinhadas, repensando o modelo, contratando gente que pensa para a gente poder estar em linha com os desafios de cronicidade dos nossos empreendedores. Então, te respondendo, as entidades já estão se movendo no sentido. E temos que aproveitar eles, tá? Temos que aproveitar eles na gestão deles para a gente poder realmente oferecer para eles todas as condições para que eles possam realmente levar o seu conhecimento e a sua perspectiva disruptiva na transformação das entidades. Copete, o senhor falou muito em vocação, naqueles momentos que o senhor falou, e eu acredito também em vocação. E tem um jovem chegando aí, até um recado, um conselho teu, minha pergunta do senhor, se esse jovem ele precisa o trabalhador, ele tem que buscar melhor o salário ou a realização pessoal, o que vai trazer melhor para ele? Muito se fala, né, e de fato, né, nós temos que pensar que nós temos várias gerações, né, dentro do mercado de trabalho que pensam e que agem e que têm princípios e propósitos muito diferentes, né? A minha geração, por exemplo, né, o meu pai sempre me dizia, não suja a tua carteira de trabalho saindo de um emprego para o outro, né? Então a gente tinha que morrer no mesmo emprego, né? Eu cheguei a notar aqui as gerações que eu tinha pensado em lhe perguntar, que é o Baby Boomers, né, que é entre 45 e 64, geração X, 1964, 79, e os milênios de 80 a 95, e a geração Z, né, de 96 a 2010. É isso aí. Estão mesmo. tudo no mercado de trabalho. Todo no mercado de trabalho, exatamente. Então, todos pensam de forma diferente, com conceitos diferentes de vida, de propósito, de missão, né? E essa mudança está sendo muito rápida, né? E essa geração nova que está chegando, ela vem com um modelo de pensamento completamente diferente, né, daquilo que é a minha geração, né? Completamente diferente, né? A minha geração é uma geração da estrutura, da consolidação da estrutura, né, para sempre, né? Hoje nós vivemos num mundo da descartabilidade, né, num mundo efêmero, né, das transformações de forma extremamente rápida. Essa geração nova que está entrando, ela realmente vem com essa perspectiva. Ela quer trabalhar por um princípio de propósito de vida diferente do meu, por exemplo, né? Eles querem que o trabalho deles faça algum sentido para a vida deles, né? E esse sentido tem que ser realmente o sentido de uma transformação, de perspectiva de maturidade, de conhecimento, né? E até de qualidade de vida, né? Então, mas ela é muito desprendida, né? A gente poderia chamar de vida louca. Exatamente. Eles vão ficar careta, Copete, lá na frente? Ou o mundo vai se moldar para ela? Me permite só... É um desafio. Cara, é uma pergunta que eu faço todo dia. Me permite só, Copete, que eu vejo assim, uma geração, pessoas... Ontem eu estava conversando com as pessoas esses dias, que em 4, 5 anos passou por 3, 4 empresas. Isso aí. E a minha também já é, que a gente ficava numa empresa, vários anos, né?
mesmo com vários anos. São dois movimentos que a gente tem que olhar, tá? O primeiro movimento é procurar entender essa geração, porque assim, pessoas falam, não, a pessoa não quer trabalhar. Não é que não quer, eles querem, mas eles querem trabalhar naquilo que faz sentido para eles. O que nós temos que entender é o que faz sentido para eles, né? E que tipo de trabalho, né, eles podem emprestar, né, o seu conhecimento, a sua dedicação e realmente ser relevante como dentro do mercado de trabalho. Então, um desafio, né, para as organizações, porque as nossas estruturas organizacionais não estão suficientemente avançadas para poder acolher esse tipo de manifestação. Por outro lado, a gente tem que entender que essa geração vem vindo e veio para ficar, mas, por outro lado, nós temos estruturas organizacionais que ainda permeiam um mercado, né, que exige um certo regramento, que exige uma certa linearidade de conhecimento, né, de posicionamento profissional, que exige algumas regras, né, que exige uma certa produtividade, né, e que ainda a gente não está suficientemente pronto dentro das organizações para poder desconstruir, né, uma estrutura hierárquica, por exemplo, que essa geração também, né, não tem mais uma vocação para respeitar a hierarquia, né, como é que a gente consegue fazer isso? A gente vê organizações que avançaram muito para atender isso e hoje já estão no movimento de retroceder um pouco porque se perderam na vida louca, né, como o Rodrigo traz, né, porque é muito disruptivo, é muito transformador, né, e muitas vezes a organização faz o movimento para acolher, mas a capacidade de retorno não vem na velocidade necessária, né, que a organização precisa. Então, é um desafio que não tem resposta fácil. Algumas organizações investem muito nisso, outras já são mais conservadoras e realmente estão rechaçando esse tipo de movimento, estão, inclusive, retomando, né, a oferta de emprego para gerações mais antigas, né? Esse é um movimento interessante que está acontecendo, né? Porque exatamente não sabem permear qual é o caminho, se acelera aqui ou se reduz ali, porque essas gerações novas que estão chegando, elas vêm com outra perspectiva. Eu ia fazer um resumão, aí, quase um fechamento, né? O que mudou é que a velocidade aumentou muito, né? E essa mudança é muito rápida, a gente via, tu falaste muito bem há pouco, né, do empreendedorismo por necessidade, e que, né, eu olhava assim, o meu vizinho está com um negócio assim, vou fazer igual. Ficava ruim para os dois, né, e não resolvia o problema. Então, a inovação é isso, né? Eu tenho que fazer um pouquinho diferente, tenho que fazer melhor, e aí eu instigo o crescimento mútuo, né? Eu acho que os jovens é a mesma coisa, né? Eles estão olhando para o mercado. Esses tempos eu vi jovens falando isso, não, o meu propósito é viajar, conhecer o mundo, ter experiência. Depois da segunda viagem, eu descobri que eu preciso trabalhar para viajar. Então, assim, a realidade vai se mostrando e aí, ok, vamos buscar então aquilo que me permite as duas coisas, mas não tem jeito, né? Então, perguntaste assim, visão financeira ou pessoal, né? Eu acho que tem que tentar conciliar as duas coisas, mas para fazer a realização pessoal, hoje, né, o mundo é assim, a gente precisa de recursos financeiros de alguma origem, né? Então, mas essa mudança é muito rápida, a gente, né, eu tenho colocado, né, às vezes perguntar assim, como é que a gente vai fazer para levar esses jovens, né, por caminho adequado? Não, eles são o futuro, nós é que temos que nos adaptar a essa nova realidade. Então a gente tem que estar preparado também. Então, do Copete, não sei se vou, se fica, tu tá no vamos lá. Sigam uns bons. Mas o desafio que vem para a mesa no dia a dia, na contratação, é a capacitação desse jovem. E como capacitar, porque o Sebrae é a nossa ferramenta de capacitação. Online, presencial, qual o formato da capacitação que querem ou a gente quer levar até eles, né? Se nós ficarmos perguntando o que eles querem... Eles não querem ficar 4 anos na academia. Sim, não querem. O curso superior, tu diz, a formação? Essa aí está sendo discutida já há bastante tempo, né? Então, a minha dúvida é justamente essa, quais os olhares de capacitação que nós devemos desenvolver e o que oferecer para essa nova geração. Acho que não tem a resposta, acho que a resposta a gente vai construir juntos, né? Mas acho que o Jason tem uma pergunta que vai muito diante em confronto com a resposta, né? Talvez sim. Tu fez referência, né, aos movimentos de periferia, vamos definir assim, né, que são assistidos e muito bem assistidos pelo Sebrae. Economia da quebrada. Economia da quebrada. Eu quero citar aqui, e aí
introduzir e fazer a pergunta, o movimento, ou momento, a Flor da Pele, né, que é um conjunto de microempreendedores que criou uma feira que tem tudo para se tornar uma grande feira. Queria que tu falasse exatamente um pouco sobre isso, né, sobre o suporte, a parceria que o Sebrae construiu com os movimentos de periferia, que estão se fortalecendo cada vez mais e se representando algo muito interessante, muito positivo, do ponto de vista da economia como um todo. Nós temos que olhar a microeconomia. O Brasil, a grande experiência que a gente teve na pandemia foi exatamente isso, não entender que nós vivemos uma economia de microeconomia. E essa microeconomia está muito alicerçada em cima da periferia. A periferia, as pessoas sobrevivem de uma forma muito diferente, muito diferente. E o Sebrae, né, e aqui com muita humildade trago para vocês, nós não tínhamos nenhuma experiência, né, em periferia. Tanto que a marca Sebrae, né, com pesquisa que a gente fez, ela era identificada pela periferia como uma marca de elite. Uma marca que não tinha respaldo, não tinha representatividade para a periferia. E a gente fez um movimento intenso de entender aquilo que até nós chamamos de novas economias. São novas economias que estão surgindo, né? Entender esse meandro, né, de relacionamento interdisciplinar entre manifestações econômicas da periferia que sustentam essa malha toda. E lá, né, é muito diferente. Primeiro que a grande maioria é informal. A grande maioria é informal, né? E eu estava vendo, conversando com... A gente aprende muito com eles. Eu estava conversando com uma moça, disse assim, olha, eu estava desempregada e aí comecei a cuidar do filho da vizinha, para a vizinha poder trabalhar, porque a creche municipal tem horário, tem até 6 horas, ela só chegava às 6h30, não conseguia sair antes. Na creche, o poder público não vem atendendo as demandas da periferia. Então eu comecei a cuidar do vizinho do outro, comecei a cuidar. Hoje, na minha casa, né, eu fiz uma mini creche, tudo informal, gente, tudo informal. Não tem saúde pública que lá vai verificar, não tem nada. É assim que funcionam as coisas lá. É a pessoa que perdeu o emprego que está fazendo pão para vender na esquina, né? É esses movimentos que a gente tem que entender que são legítimos. Legítimos, porque elas permitem que as pessoas sobrevivam. Então, esse é primeiro, é o olhar que a gente tem que ter. Não é o olhar, né, de uma estrutura organizacional, levar para dentro, não existe. Lá é uma outra realidade. E a gente fez 2 movimentos importantes. Primeiro, aqui no Kefas, né, aqui em Novo Hamburgo, levando uma agência de fomento social, que tem experiência em fomento social, que são pessoas contratadas da própria periferia, que têm linguagem de periferia, estão lá ativando o empreendedorismo. E lá tem muito empreendedorismo, muito mais do que a sociedade civil de classe média, por exemplo, muito mais. Porque lá eles só podem sobreviver a partir do empreendedorismo. Então as manifestações são as mais diversas e plurais, e é lindo de ver. Então aqui no Kefas a gente fez um movimento, está sendo muito legal. Em São Leopoldo, né, a gente fez um movimento principalmente com a parceria do Sicredi, que é uma organização, uma cooperativa que se preocupa muito com essa manifestação. Lá, né, na feitoria, nós estamos fazendo um movimento, né, de expo comunidade, de entender a comunidade, de ouvir os líderes da comunidade, de aprender com eles, e entender quais são as manifestações reais, né, e entender o tipo de serviço que as pessoas sobrevivem lá, que são inacreditáveis. Junto com a CUFA, que é uma instituição que também nasce dessa necessidade de Exatamente, exatamente. E nós temos que ter lá, gente. Nós temos que cuidar. As entidades têm que estar lá cuidando, têm que entender o que é esses movimentos, têm que aprender com eles. Então, nós estamos num momento de aprendizado, de aprender. As nossas consciências, as nossas metodologias não servem para a periferia. Lá é outra dinâmica completamente diferente. E nós estamos fortemente instigados assim, a cada vez mais investir nisso, nesse movimento. Então, eu admiro muito, né? Tem aí, né, a CMA, que faz um trabalho muito bacana, né? A própria CDL, com trabalhos aí de cooperação, o Flor na Pele, que tudo certo. Essas manifestações legítimas, né? E extremamente adequadas ao momento que nós estamos vivendo dentro da sociedade. Nós não podemos mais ser exclusivos economicamente. Não podemos. Isso não é mais permitido com uma sociedade madura, dinâmica, econômica. Não haverá inserção social se nós não tivermos inserção econômica. E para termos inserção econômica, nós temos que entender a manifestação da periferia, que é diferente. É diferente. Lá é muito informal, lá as pessoas criam serviços para atender soluções específicas da necessidade deles.
entendendo essa realidade, compreendendo como eles vivem, nós sim poderemos estar ofertando soluções adequadas, né, para que esse movimento possa se estruturar lá dentro. E tem manifestações enormes, tem movimentos incríveis. A CUFA, a gente é parceiro da CUFA, né, que nós temos aprendido muito com a Central Única da Favela, também muito, Gerando Falcões, tem um trabalho muito bacana, né, que a gente vem aprendendo muito com eles também, e outras manifestações, associações de bairro, que a gente chega e entende que tem líderes ali que nos ajudam muito nessa pertinência, nos adequarmos com uma outra linguagem, com uma outra visão de mundo, com uma outra prestação de serviço, com outra oferta de produtos e serviços para poder atender essa pessoa, esse tipo de manifestação social. Acredito que o futuro está aí. Copete, a gente está extrapolando todo o tempo de vocês e agradecendo demais a cada um de vocês, mas eu não posso terminar esse nosso bate-papo sem te fazer uma provocação mais intimista. Assim. A gente falou em transformação o tempo todo, né? É mais um chavão, né? O tempo todo estriônica essas mudanças. Tu falaste em mudança permanente de mindset e a gente sabe o quanto isso vem afligindo as pessoas, né? De uma forma assim preocupante, inclusive para a questão de saúde pública. Nossa saúde mental está muito perturbada por isso. O Marco Aurélio Copete, pai de 2 filhos, né? Que tem as suas aflições, tem as suas inquietudes, né? Como é que tu lida com as tuas aflições? As pessoais, as existenciais, a necessidade de mudar o mundo e de fazer disso aqui um lugar melhor para a gente ser feliz, realmente, que é o que importa na nossa vida, né? Primeiro tem um bom psiquiatra, né? Mas olha só, a minha vida, ela é de uma permanente mudança de mindset. Como vocês todos sabem, né, eu sou portador de deficiência visual, né, eu tenho baixa visão, apenas 30% de visão. Eu sou portador de deficiência auditiva também, por conta da degeneração, né, das células da retina, das células auditivas. Então, eu busco a tecnologia permanentemente e me desafiar permanentemente para estar aqui. Não é muito fácil, né, viver na minha condição, né? Então, por si só, né, já na minha estrutura física, já é um desafio gigantesco estar aqui, né? Me preparando e buscando tecnologias, buscando alternativas e principalmente me preparando para o futuro, né? Que eu não sei o que vai acontecer com o meu futuro se a tecnologia não chegar a tempo, né? Provavelmente eu perca a visão, né? Eu tenho que estar pronto para isso. E esse é um desafio absurdo, né? Tem primeiramente eu estar preparado para estar aqui, permanentemente me desafiando, me reinventando, repensando, né? Nunca me colocando numa condição de vitimização por conta desse processo. Esse processo todo físico veio para me ensinar muito e para me tornar uma pessoa melhor. Por isso que eu penso sempre, todo dia, quando eu acordo, quando eu vou trabalhar, na minha vida pessoal também, é que para estar, né, ser uma pessoa na minha condição, a gente tem que ajudar a transformar a cabeça das pessoas. Porque transformar a visão das pessoas é a base fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais íntegra, mais inclusiva. É ali que está o problema, né? É a transformação da cultura, a transformação da capacidade que as pessoas não estão conseguindo hoje evoluir suficientemente para poder entender o mundo que nós estamos vivendo. E eu penso que isso é uma missão minha. Não que eu seja dono da razão, né? Eu cometo erros crassos todo dia. Graças a Deus eu tenho muitos anjos da guarda, né, que estão permanentemente me ajudando a trilhar um caminho melhor, né? Me dando feedbacks, me orientando, me ajudando, me permitindo a compreender a relação humana. Por isso que eu aprendo muito quando eu convido com pessoas. Eu estou sempre atento, sempre cuidadoso para entender o que aquela manifestação está contribuindo para me trazer uma vida melhor. Não é fácil, não é um caminho assim fluido, é um caminho de muito... Já foi de muito sofrimento, né? Hoje não. Hoje, pela maturidade, né, pela minha jornada, eu lido isso com muita leveza, com muita tranquilidade. Mas todo dia eu tenho que pensar, né, em me reconstruir. Eu penso que se a gente tiver essa máxima de todo dia a gente se reconstruir para entender o mundo que está vindo por aí, para não ter... O grande problema são as crenças limitantes, o grande problema são princípios cristalizados que a gente não se permite revisar.
Nós precisamos revisar nossos princípios, nós precisamos revisar nossas crenças, nós precisamos olhar um mundo novo que está chegando e que vai continuar em permanente modificação. Vocês sabem, ou se não sabem, né, eu sou budista de formação, né, então a impermanência, né, é um princípio básico da minha vida. Tudo é impermanente, nada é permanente, nada. Mas numa sociedade cartesiana, mudar dói muito. Dói e sofre muito, não é fácil. Mas eu acredito no futuro, eu sou positivo, eu acredito que a vida nos oferece condições inequívocas de uma transformação a rápido e curto prazo. Muito bem, diretor da CIGAM, presidente da nossa CI Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Dois Irmãos, Robinson Klein, muito obrigado por ter estado conosco. Eu que agradeço a oportunidade aqui, sempre um aprendizado estar junto com o Copete aqui, foi um prazer estar junto aqui, né, escutar essa fala final agora, essa questão da permanência faz parte do processo de aprendizado, de construção e crescimento, então, legal, muito bom ter estado junto aí. Editor-chefe do portal valdecinos.org, do jornal O Vale, Éder Kurtz, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Jornalista, editor de conteúdo do nosso projeto O Vale, Jason Rodrigues. Obrigado, Jason. Obrigado, quero agradecer especialmente ao Copete, também muito especialmente ao Lessa e ao Robson, enfim, por terem topado a ideia de fazer uma entrevista coletiva com personalidades presentes. Acho que foi muito legal, enfim, foi uma conversa e tanto. E se não fosse a agenda corrida de todo mundo, eu imagino que a gente pudesse ficar aqui mais 2 ou 3 horas conversando. Frouxo. Conteúdo tem, né? Já estou pensando numa parte 2 dessa entrevista, quase que um documentário ao estilo Netflix, assim, com uns 3 ou 4 episódios. Diretor da Office Shop, presidente da nossa CDL Novo Hamburgo, Leonardo Lessa, muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite, a presença aí de todos também. E ao Copete fica aí minha admiração e gratidão, admirando mais ainda depois de hoje, e que fique aí a nossa parceria aí de longa data aí das entidades, né, e nossos CPFs também. Lessa, de aniversário ontem, parabéns. Hoje, presidente Robinson Klein, que começa a sua manhã aqui conosco na Vale TV, também de aniversário nesse dia 25 de abril. Eu e o Lessa temos mais coisas próximas, 24 horas de diferença de aniversário, enfim. Diz o Copete é que os taurinos vão ajudar a mudar a região, então talvez não seja à toa que a gente está se encontrando aí, né? Com 30% da visão e enxerga tão claro o mundo, né? Copete, obrigado por compartilhar com a gente generosamente toda a visão de mundo, toda a tua experiência. Para mim foi uma honra muito grande, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né? Não sei nem se sou merecedor de estar nessa cadeira, mas fiquei muito honrado, de fato, com essa experiência. Agradecer muito a vocês, né, por me permitirem traduzir um pouco daquilo que eu penso, da minha condição de vida e de todos os processos de transformação que eu vivi ao longo dos últimos 20 anos. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Realmente fiquei muito honrado e olhando daqui, né, eu percebo o quanto que vocês todos têm uma visão de mundo muito mais avançada do que eu. Que são profissionais brilhantes, que estão à frente de grandes estratégias de mudança, né? E a ti, Rodrigo, principalmente, né, com o teu processo de mudança empresarial gigante que está fazendo e a condição de liderança que tu vens assumindo, né, eu quero agradecer de coração poder ter tido essa oportunidade. Obrigado, Copete. Obrigado, Sebrae. Parabéns, Sebrae. Obrigado, Gi, Marketing Sebrae Regional, que nos acompanha aqui. Obrigado, Gustavo, na nossa técnica. Jennifer. Obrigado. A íntegra dessa entrevista em vídeo no nosso YouTube da nossa Vale TV, a íntegra em texto no portal valdecinos.org e uma matéria de fôlego, capa dessa edição de O Vale. Obrigado.